Você sabe o que é efeito placebo? E qual a relação com a hipnose? Assista! Fala galera do Hipnose na Prática, seja bem-vindo a mais uma entrevista. E o tema de hoje é efeito placebo. Nós trouxemos um convidado especial para falar sobre isso, que é o Odair Comin. Ele já é psicólogo e é estudante de hipnose desde 1999. Também é autor de 3 livros, sendo que um deles é O Mestre das Emoções, que vai falar sobre o efeito do seu pensamento no seu corpo. Eu recomendo você ler esse livro. E também ele vai explicar sobre como entender o efeito placebo pode ajudar um terapeuta. Vai falar também sobre como você lidar com as pessoas que não acreditam no tratamento, não acreditam que vão ter um bom resultado. E olha que eu já atendi muitas pessoas assim. Também vai explicar uma técnica que ele usou para tratar um câncer. É muito interessante. E no final ele vai dar aquele brindezinho que nossos mestres sempre estão contribuindo com a gente para que você melhore a sua hipnose, que você talvez não tenha condições, que você saia cada vez melhor. É isso aí. E agora compartilhe esse vídeo ou então se inscreva na nossa página do Facebook, Hipnose na Prática, e participe também do nosso grupo, Hipnose Aplicada no Facebook, onde a gente coloca vários vídeos, várias dicas e pode tirar dúvidas, não só comigo, não com meu irmão, mas com outros mestres aí, com outras pessoas que entendem muito de hipnose, estão dispostos a fazer a sua hipnose cada vez melhor. Agora assista a entrevista. Olá, meus amigos do Hipnose na Prática, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista. Hoje estou trazendo um cara muito especial para falar sobre um tema até que um pouco polêmico aí, principalmente para quem é da área da medicina. Vamos falar sobre efeito placebo e hipnose. E estou trazendo o grande Odair Comin. Odair, muito obrigado por estar aqui, por ceder um tempinho para contribuir com essa galera aí do Hipnose na Prática. Muito obrigado mesmo. Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho e estar divulgando, né, essa parte mais teórica e também, claro, prática da hipnose clínica, principalmente. Muito bom, muito obrigado. Mas, Odair, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, conte pra gente um pouco como você entrou nesse ramo aí da hipnose, né? Por que você escolheu trabalhar com isso? Como é que foi? Ok. Bom, na verdade, a psicologia era um sonho, na verdade, desde adolescente, né? Acho que poucos têm o sonho de ser psicólogo, né? Eu já tinha essa vontade desde a adolescência, então já era uma vontade de fazer a faculdade em si. E aí um pouco antes, até mesmo um pouco antes da faculdade, eu conheci algumas pessoas ligadas à hipnose, à programação neurolinguística, e que acabou sendo um primeiro mestre. Eu tive basicamente 3 mestres nessa parte da hipnose fora do meio acadêmico, né? Então, desses caras chama Walter Herrmann, ele me apresentou, principalmente a hipnose ericksoniana. Aí, logo em seguida, eu comecei, isso foi em 1999, e aí logo em seguida eu entrei na faculdade, em 99 mesmo, e aí, simultaneamente, eu comecei a estudar, né, tanto a psicologia na faculdade, quanto a hipnose de uma forma paralela. Né? Então, foi o início, aí logo na sequência conheci mais 2 pessoas ligadas à hipnose, inclusive um é o que trouxe a hipnose ericksoniana, hoje ele é o presidente do Instituto Milton Erickson, né, que é o Bayard Galvão, e também o João Vanin, que também trabalhava com hipnose, com programação neurolinguística, e aí eles me introduziram ainda de uma forma um pouco mais profunda, né, na hipnose, principalmente a hipnose ericksoniana, e também a própria filosofia, né, porque o meu trabalho hoje, ele tem um tripé, que é a psicologia, a filosofia e a hipnose clínica nesse caso. E aí, na sequência, fui me aprofundando, estudando, fiz várias formações, né, hipnose ericksoniana, hipnose educativa, a própria hipnose clássica, assim como a programação neurolinguística, e alguns cursos, e também, claro, a faculdade de psicologia também, que eu levei até o fim. Muito bom mesmo. E como foi, na prática, hipnotizar pela primeira vez? Uhum. Claro que o início foi como estudante, né? Como estudante tanto de psicologia quanto de hipnose. Então, era algo que foi acontecendo aos poucos, na verdade, né? Não se teve um grande momento, né? Inicialmente, a gente era mais hipnotizado, né? Eu servia muito mais, meio como cobaia da turma, né?
Mas depois, como eu tinha uma dedicação, um empenho bastante grande, eu comecei a desenvolver, e aí depois eu que era o requisitado para hipnotizar. Então eu tinha mais, comecei a realmente praticar com meus colegas de curso, mas era uma experiência muito interessante. Eu busquei emular muito o Milton Erickson na forma de falar, na forma na cadência da voz, da comunicação, e aí consegui encontrar uma comunicação própria, mas muito baseado no que o Milton Erickson colocava em termos de entonação de voz, de cadência, de uma voz mais diagonal, mais sinestésica, e isso começou a ter um efeito bem interessante, principalmente inicialmente nos colegas, né, de curso, e aí depois quando eu fui realmente para a clínica, né, com os pacientes. Mas sempre foi algo que me empolgou muito, que eu sempre gostei muito de estar nesse lugar, não só como psicólogo, mas principalmente como hipnoterapeuta. Que maravilha, muito bom. Isso é bom para as pessoas terem exemplos aí de como que é começar. Mas e aí, com isso você começou a estudar, e quando que você foi perceber ou foi ter uma relação aí da hipnose com o placebo? Uhum. Eu acho que logo na sequência dos estudos, isso começou realmente a vir à tona, né? Porque isso está muito, muito próximo. É claro, cada um, eles dão nomes diferentes, né? Claro, originalmente o placebo tem a ver com aquela pílula de farinha, né? Essa é a primeira concepção, né? Mas nós da hipnose clínica, a gente sabe que isso é muito maior, né? Na verdade, o placebo tem a ver com qualquer tipo de crença, né? Seja ela a crença de que aquela pílula ou aquele remédio vai te dar um resultado, seja uma superstição que você tenha, seja a crença num Deus, seja num santo, seja numa água, numa determinada água que você vai beber, ou numa lama que você vai entrar. Quer dizer, o efeito placebo ele está em todos os ambientes, em todos os lugares onde existe a crença de que aquilo vá trazer algo positivo ao indivíduo, né? Então, e a hipnose está muito conectada com isso, né? Que a hipnose ela cria ambientes propícios para que essa crença ela se desenvolva e ela tenha uma potência muito maior para um resultado positivo, né? Muito bom. Então você pode dizer que tudo que é placebo, o que o placebo pode fazer, a hipnose também pode? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, na verdade, a hipnose seria pílulas de pensamento, ou pílulas de ideias, né? Então, na verdade, é tão simplesmente, porque na medida que você acredita em um placebo, existe toda uma cadeia de raciocínios que faz com que você pense e você acredite que aquilo vai ter um resultado positivo. A hipnose, ela pode gerar isso por meio né, inicialmente do transe, né, que é um direcionamento da atenção e do próprio energia psíquica, e aí durante a hipnose você vai estar iniciando os diferentes fenômenos hipnóticos. E dependendo da comunicação que você vai fazer para o seu paciente, você vai criar diferentes linhas de raciocínio ou estruturas de pensamento que vai fazer com que ele acredite que aquela comunicação vá trazer algum tipo de resultado positivo, né? A própria hipnose em si, as pessoas têm isso muito como uma coisa meio que mágica, elas não entendem muito bem o que acontece, então elas já vêm com uma certa crença de que aquilo vai trazer algo positivo. Então isso já ajuda também, né? O próprio, ao mesmo tempo que a hipnose está cheia de brumas aí, de mitos, e muita coisa que se fez aí em termos de passado, ao mesmo tempo ela tem uma certa magia que envolve a hipnose. Estou falando magia por falta de um termo melhor, não é exatamente isso, mas tem todo um envolvimento de algo que realmente vá trazer um resultado
que de outras formas normalmente não se conseguem, seja por meio de terapias convencionais ou de grupos de ajuda, enfim, ou mesmo de medicamentos, né, que nem todos também são adeptos a utilizar medicamentos. Então eles veem na hipnose um recurso bastante interessante para obter o resultado. Então isso, quer queira, quer não, já ajuda também o próprio profissional, e aí, é claro, vai depender do profissional de fazer uma comunicação adequada, de fazer inicialmente uma anamnese para angariar o máximo de informações sobre aquele paciente e fazer um diagnóstico correto e depois, claro, fazer a intervenção. E toda essa gama de possibilidades faz com que o resultado realmente tenha um impacto muito maior do que, de repente, uma simples conversa com o paciente. Sim, sim. Interessante. Mas a indústria farmacêutica, por exemplo, ela fala muito que o efeito placebo só funciona em média em 30% da população. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, realmente é difícil de saber exatamente o número correto disso, mesmo porque a indústria farmacêutica tem seus interesses de falar que, obviamente, o placebo não funciona, funciona muito pouco, né? Agora, pensando na hipnose, eu acredito que com o auxílio da hipnose, isso talvez saltaria em torno de 90%, pelo menos 90%, de resultado, em termos da própria terapia em si, né, utilizando a hipnose. Ao mesmo tempo, talvez esse placebo, que talvez, vamos pensar que a indústria farmacêutica estivesse correta, dizendo que 30% apenas funcionaria. Agora, se você juntasse esse placebo com algum tipo de conteúdo, e esse conteúdo poderia ser colocado pelo psiquiatra ou pelo médico, fazendo todo um conjunto de informações do que aquele remédio iria causar na pessoa, que tipo de efeito ele ia ter, quer dizer, fazer toda uma introdução, isso certamente seria potencializado em muito. Né? Esse 30% no mínimo iria para 60%, 70% talvez de resultado se você conseguisse adicionar um conteúdo juntamente com o placebo, né? E aí por isso que na hipnose em si você tem um resultado muito maior, porque na verdade o que funciona realmente é o conteúdo, porque no caso do placebo, obviamente que não é a farinha que está funcionando, é a estrutura de pensamento que é criada, né, pensando que aquilo terá um efeito positivo. Mas isso é só o paciente basicamente pensando. Se você adicionar um profissional também que tenha um conhecimento e que fale exatamente tudo o que poderá acontecer com o paciente, a tendência é que esse ganho seja muito maior. Né? Sim, interessante, muito interessante. E você tem algum exemplo de pesquisas que mostram esses resultados de placebo? Não, a gente tem realmente pesquisas. Recentemente eu escrevi um artigo que é exatamente falando sobre a hipnose e o efeito placebo, e mostra realmente como foram feitos testes, né, com diferentes pessoas, né, isso normalmente nos Estados Unidos que se faz, né, essas pesquisas, e o resultado realmente é surpreendente, né, mostra que realmente é 70%, 80% de resultado. Quer dizer, tem-se o mesmo resultado, as pessoas que tomam o remédio, propriamente dito, e o placebo. Né? Então, foram feitas já há muito tempo, né? São feitas muitas pesquisas, né, com esse objetivo. E realmente todas as pesquisas mostram, sejam pesquisas menores ou maiores, que os hospitais realizam também com frequência, mostram que realmente o efeito placebo ele tem praticamente o mesmo resultado que o remédio. Né? Muito bom, muito bom. E você acredita que tem relatos, tem até um livro também que a gente estava até conversando, que é A Cura pela Mente, esqueci o nome dela agora, Rankin, Alyssa Rankin, Uhum. que fala que teve pessoas que só com efeito placebo conseguiu tratar câncer e chegar ao ponto de tratar 100% um câncer. Você acredita que a hipnose tem esse potenciador, tem essa chance também ou não? Uhum. Eu acredito que sim. É claro que, obviamente, que um câncer, na medida que
muitas vezes ele é até desenvolvido, claro, pelo estilo de vida e por vezes pelo tipo de pensamentos que a pessoa alimenta dentro de si. Então, existe toda uma estrutura de pensamento. Então, o ideal é que, obviamente, na anamnese você consiga fazer toda essa estrutura de identificar como a pessoa pensa, como a pessoa sente, como a pessoa viveu a vida dela até o momento, e de posse dessas informações, você conseguir fazer um trabalho personalizado, né? E aí, né, tendo toda essa gama de informações e fazendo algo personalizado, a tendência é que você consiga ter um resultado realmente bastante interessante, né? A gente tem casuísticas de que realmente pessoas, né, por exemplo, vai para o médico e o médico fala que não tem o que fazer, ele volta para casa e depois de 2, 3 meses ele volta e está curado, né? Então, realmente, o nosso pensamento, ele cria matéria, digamos assim, dentro do nosso corpo. A nossa mente que cria e transforma o nosso corpo. Então, assim como, por vezes, a mente é capaz de produzir uma úlcera, ou uma gastrite nervosa, ou mesmo câncer, por que ele não seria capaz de romper com isso? Né, destruir e reativar novamente a cura, o bem-estar. Então, sim, acredito que com a hipnose, não necessariamente com a hipnose, a pessoa mesmo pode fazer isso com uma auto-hipnose, ou ela pode chamar de outros nomes. Por vezes tem pessoas que conseguem fazer isso mesmo sem ajuda externa, né? Mas claro que com a hipnose você acaba tendo mais recursos e acaba abarcando um maior número de pessoas, porque nem todos, por vezes, nesse momento, conseguem ter uma força, né, para reverter o processo, né? Mas com a hipnose é possível trabalhar assim. Muito bom. E sabendo tudo isso, até onde a hipnose pode ajudar uma pessoa? Qual é o limite aí da hipnose? Acho que a hipnose, ela obviamente que nenhuma técnica a gente pode dizer que vai abarcar 100% das pessoas, né? Mas eu diria que a grande maioria, próximo realmente de 100%, podem ser auxiliadas com a hipnose, mesmo porque a hipnose é um fenômeno natural da nossa mente, né? A hipnose não é nenhum tipo de mágica, nenhum tipo de truque. A hipnose é um fenômeno natural. E nós todos temos fenômenos hipnóticos no nosso dia a dia, num nível menor, de repente, do que você tem na clínica, onde você induz o paciente, potencializa aquilo, mas todos somos capazes de iniciar diferentes fenômenos hipnóticos. Então, se a gente está falando de mente, está falando de ser humano, a hipnose, ela consegue abarcar, a gente pode pensar que todo tipo de doença psíquica, com certeza, né? E mesmo as questões físicas, né? Principalmente a dor, né? Que é algo que já vem sendo trabalhado, né? Desde o começo do século passado ainda, né? Mais fortemente com Milton Erickson, após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas mesmo essa parte física, e a gente está falando de câncer, a hipnose tem uma atuação muito grande. Então, desde de questões emocionais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, as fobias de uma forma geral, aprendizagens, memória, insônia, as questões sexuais de uma forma geral, os transtornos alimentares também de uma forma geral. Então, a hipnose realmente tem uma abrangência muito grande. Então, quando se fala de ser humano, se pode falar de hipnose. Então, os limites acabam sendo bem longos aí. Acho que até por enquanto incalculado, né? As pessoas ainda não sabem ainda até onde pode ir. Exatamente. Muito bom. Isso é bom, né? Porque se não limita ninguém. Uhum. E como entender o efeito placebo, ou estudar mais aqui, principalmente para os nossos seguidores que gostam de hipnose, como estudar o efeito placebo pode ajudar, principalmente na área terapêutica? Uhum. Eu acho que aqueles que estudam hipnose, automaticamente eles estão aprendendo também sobre efeito placebo, né? Agora, de uma forma geral, acho que é trabalhar principalmente a questão da imaginação, né? De uma forma geral, como nós somos seres muito imagéticos, e por vezes é até fácil iniciar diferentes imagens, as imagens elas têm um poder muito maior, né? Por vezes, quando
É por isso que principalmente as metáforas, elas têm um resultado muito interessante em hipnose, porque as metáforas normalmente elas eliciam facilmente diferentes imagens. E quando o cérebro pensa por imagens, o impacto é muito maior. Então, talvez ir mais por essa direção, de estudar mais a respeito das imagens. E como eliciar essas imagens, né? Por exemplo, a questão do câncer, né? De repente você pode fazer com que a pessoa ela se torne uma guerreira, por exemplo, e ela consiga imaginar armas e diferentes animais que poderiam ajudá-la nesse combate ao câncer, porque ao mesmo tempo é preciso ter muita força para lidar com um inimigo tão forte. Então você precisa se preparar muito para isso. Então você criar toda essa imagem, e ao mesmo tempo a imagem, depois de você conseguir imaginar o próprio câncer, dar um formato, dar uma imagem, dar uma cor, imaginar aquilo sendo destruído, toda essa gama de imagens, ela tem um impacto muito interessante na cura de uma forma geral. Muito bom. E agora que você ilustrou aqui um exemplo, você tem um exemplo de seu atendimento que você usou até muito mais o efeito placebo, digamos assim, né, só a hipnose, para tratar essa pessoa, e qual foi os resultados dela? Uhum. Eu acho que tem até um exemplo, que inclusive tem no meu livro, que é o Mestre das Emoções, que inclusive é um exemplo de câncer mesmo, né? Onde eu utilizei essa metáfora. É claro que a metáfora normalmente ela é criada pelo próprio paciente, né? E no caso dela, ela se imaginou como uma guerreira, e ela pegou diferentes armas, e ela também imaginou que tinha um tigre que a ajudava nesse combate, né? E aí, é claro, durante o transe, você cria todo um cenário, faz toda a questão das imagens, coloca ela num ambiente específico, ela vai dar o formato para o próprio câncer, de como ele se manifesta, como ele interage ali, e depois como isso é destruído. Então, durante o transe, é como se o profissional fosse simplesmente uma voz dando diferentes comandos, né? E o resultado foi bastante interessante na questão dessa paciente específico. Eu não fui até o fim, na verdade, com ela. Depois ela acabou saindo, né, da terapia, porque ela saiu daqui da própria cidade, né? Mas até o período que a gente estava trabalhando, realmente ela conseguiu ter um resultado bem interessante, diminuindo a questão das químios que ela fazia, ao mesmo tempo da próprio efeito, dos efeitos colaterais, né, que muitas vezes existem com a químio. Mas foi realmente um trabalho bem interessante que foi feito pensando nessa coisa não falava exatamente essa coisa do efeito placebo, mas muito mais a questão do poder das imagens na cura em si, né? Sim. Só para a gente ter uma ideia, quantas sessões mais ou menos você trabalhou com ela? Uhum. Com ela faz um bom tempo, na verdade, mas porque normalmente os atendimentos, eles de uma forma geral, em torno de 10 a 15 atendimentos. É claro que com uma questão tão importante assim como o caso do câncer, normalmente você leva um pouco mais de tempo, né? Uhum. Mas eu devo ter trabalhado pelo menos umas 10 sessões com ela. Bom, muito bom, e teve ótimos resultados. Interessante Sim. isso. Uhum. Muito interessante. Isso auxilia também para quem está começando, para ter uma ideia também que há essa possibilidade também, né? E ajudar outras pessoas. Exatamente. E você poderia dar uma técnica para os nossos seguidores aqui? Você já deu essa do câncer, mas alguma outra técnica, usando até o efeito placebo, ou então uma técnica de hipnose mesmo, para melhorar nos atendimentos deles? Uhum. Eu acho que uma coisa importante sempre é você conhecer o máximo possível do seu paciente, né? Então, por isso que a anamnese é tão importante, né? Porque quanto mais você souber do seu paciente, mais você vai poder entrar no mundo dele e poder ajudá-lo, né? Então, uma técnica que é muito interessante, que eu normalmente uso, que seria a progressão de idade, né? A gente tem a regressão de idade que a gente vai para o passado e a progressão de idade que a gente vai para o futuro. E aí, de posse dessas informações, né, em relação ao paciente, você criar cenários no futuro onde o paciente consiga
consiga se imaginar, nesse caso, ou curado, ou, sei lá, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, então você coloca ela num ambiente específico, né, que ele está em frente a um público e falando, de repente fobias diferentes, né, você também colocar uma fobia de avião, por exemplo, você fazê-la imaginar-se todo o trâmite, né, até pegar o voo e o próprio voo em si. Então acho que a progressão de idade é sempre uma técnica bastante interessante, porque a partir do momento, para o cérebro, não existe muita diferença entre você imaginar ou você viver na realidade algo, né? Então, quando você coloca ela numa situação futura, é como se, depois, quando ela vai para o mundo real, é como se ela já tivesse vivido aquilo, né? E aí fica muito mais fácil para ela lidar com determinada situação. Então, isso funciona muito bem com diferentes casos e com diferentes pacientes, levá-la para o futuro, já criando o futuro que ela realmente deseja ter. Muito bom, que maravilha. E realmente isso é muito, se você for analisar, é o efeito placebo, né? A pessoa Exato. acreditar naquilo. Mas e quando a Exatamente. pessoa não acredita no tratamento? Como se lida com esses tipos de caso? Sim. Por vezes, realmente tem pacientes que chegam dizendo, pô, eu realmente não acredito muito em hipnose, mas estou aqui. Eu acho que só o fato da pessoa vir até o seu consultório, isso já demonstra que alguma crença ela tem, né? Mesmo que seja por insistência do marido, da esposa, namorados, dos pais, enfim, a pessoa chegou até você. Então, o fato dela ter vindo até você, digamos assim, tem esperança, né? Quer dizer, ela acredita em algo, né? Agora, independente da crença exatamente, a hipnose vai funcionar, né? Talvez num nível um pouco menor, porque quanto maior o engajamento do paciente, obviamente que você vai ter uma potencialidade maior. Agora, independente da crença dela, a partir do momento que você consegue levá-la para o transe e para a hipnose e fazer toda a comunicação adequada, a mente inconsciente vai absorver, né? Porque nós somos aquilo que nós aprendemos a ser, nós absorvemos no dia a dia e nós absorvemos muito conteúdo que nós nem sequer imaginamos. E independente de você acreditar ou não, se você está exposto àquele ambiente, aquilo vai te contagiar, aquilo vai te impactar de alguma forma. E com a hipnose não é diferente, né? Por vezes o impacto, obviamente, é muito maior porque você está utilizando técnicas, você está utilizando o próprio modelo de mundo do paciente, então fica muito mais fácil você acessar essa mente inconsciente do que em outros momentos. Então, independente da crença, a hipnose vai funcionar de qualquer forma. Interessante, interessante mesmo. Muito bom. E no caso, o que acontece muito, que eu vejo também, é que as pessoas, até as pessoas normais, que não são terapeutas, que a gente fala, que eu falo que a gente não é normal, tá? Quem é terapeuta já não é normal. Ok. Mas as pessoas aí que no dia a dia, elas aplicam muito o efeito nocebo. Isso é uma coisa interessante que eu já vi até terapeutas aplicando o efeito nocebo. E isso é prejudicial às pessoas. Explica um pouco mais aos nossos seguidores o que seria isso, ou como impedir também isso. Uhum. O efeito nocebo é exatamente o contrário do efeito placebo, né? O efeito nocebo é exatamente acreditar que algo ruim irá acontecer, né? E isso, obviamente, é bastante comum, né? Seja nas pessoas, por vezes até mesmo pessoas depressivas, ou pessoas negativistas, pessimistas. Então, o efeito nocebo realmente é bastante comum e ele é muito prejudicial, obviamente, né? Porque nós somos aquilo que nós pensamos, e se você está plantando pensamentos ou sementes ruins dentro da sua mente, obviamente que você vai colher também coisas ruins, né? Então, realmente é muito importante nós nos atermos a que tipo de pensamento nós estamos alimentando em nossa mente, né? E isso é muito comum, não só na própria pessoa fazendo isso, mas os meios de comunicação podem estar expondo, né, toda essa coisa por exemplo, o momento atual, questão de crise e tudo que vem acontecendo no próprio país e por vezes mesmo externamente.
Então, tudo isso acaba tendo um impacto negativo, realmente, e na medida que você vai conversando com as pessoas, porque normalmente nós somos contagiados com muita facilidade, né, com algum tipo de pensamento, seja ele positivo, seja ele negativo, né? Então é muito importante você escolher em que ambiente você quer conviver, ao que você quer se expor, né? Por exemplo, mesmo a questão dos meios de comunicação. É uma escolha sua se expor ou não. De repente, ou pessoas que estão próximas de você, você também tem essa escolha, né, de você querer estar perto ou não, e mesmo de um profissional. Por vezes, eu recebo realmente muitos pacientes que comentam de outros profissionais e do que foi falado a eles, né? E isso realmente acaba trazendo um efeito muito negativo, né, para as pessoas, porque, por vezes, principalmente quem não é da área, né, nós, hipnoterapeutas, nós temos essa noção de que tudo que nós falamos tem um impacto na pessoa. Agora, nem todos os profissionais da área de saúde têm esse conhecimento, né? E aí falam coisas para esse paciente que realmente tem um impacto bastante negativo. Então, o ideal seria que todos os profissionais da área de saúde tivessem algum tipo de conhecimento de como a comunicação realmente impacta nas pessoas, né? Porque tem um poder muito grande, sim. Sim, fantástico. Fantástico mesmo essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. Para a gente finalizar, um livro que você poderia recomendar a essas pessoas que estão nos seguindo aqui, que estão nos ouvindo? Ok? Bom, eu comentei antes do livro Imaginação, A Imaginação na Cura, que é um livro de Jane Attenberg, e que é um livro bastante interessante, porque trabalha exatamente a questão da imaginação, e ela vai desde dos antigos xamãs até a medicina moderna. Então ela traça, né, toda uma linha histórica, né, e a hipnose, claro, ela está permeando também tudo isso, e como realmente isso já era utilizado desde que o ser humano possui um cérebro, isso já de alguma forma já era trabalhado de diferentes maneiras com o ser humano, né? E o outro livro que eu também acabei comentando, que é O Mestre das Emoções, que é o meu livro, que eu, na verdade, falo sobre diferentes sentimentos, tanto a questão da dor e o prazer, e depois vou para a parte dos sentimentos de uma forma geral, e também trabalho um pouquinho também essa parte do efeito do pensamento sobre o corpo, também tem um pouco no livro. E esse livro eu gostaria de deixar como um brinde, aí depois você vê uma forma de sortear aí com a sua audiência, para que você possa entregar para alguém que for sorteado aí da sua audiência. Maravilha. É isso aí, pessoal. Mais um mestre da hipnose, contribuindo aqui com a hipnose na prática, querendo aumentar a qualidade do seu aprendizado para que você consiga ajudar mais pessoas aí com um nível ainda maior. Odair, muito obrigado mesmo. Foi um prazer falar com você, uma entrevista rica de informações aqui. Estou saindo muito feliz e satisfeito. E as palavras finais são suas. Muito obrigado mesmo, cara. Ok, obrigado. Só uma desculpa. O seu contato, né, já ia esquecendo aqui. Como as pessoas te encontram? Sei que você atende, tem uma clínica também, deixe seu site, ou como seus contatos. Ok. Eu tenho o site, que é o clinicadelfos.com.br. Então, eu atendo na Clínica Delfos. As pessoas podem acessar pelo site, e realmente lá tem muitos textos, artigos, matérias, tem muita informação sobre hipnose clínica. Então, as pessoas podem... eu atendo em consultório aqui em São Paulo mesmo, né? Mas através do site as pessoas terão todas as informações, todos os contatos, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre hipnose. Acho que existe uma carência, na verdade, dos meios de comunicação, de uma forma geral, de trazer a hipnose dessa forma mais de conteúdo, de poder conversar sobre o assunto, né? Normalmente o que a gente vê nos meios de comunicação é aquela coisa da hipnose demonstrada, e normalmente é uma hipnose de palco, hipnose clássica, e que não tem realmente muita relação com a hipnose clínica que nós fazemos na clínica, propriamente dita. Então, realmente é louvável essa sua iniciativa, e obrigado pelo convite, e fico à disposição aí de você.
Obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Hipnose na prática, trazendo os melhores, com melhores conteúdos para você ficar cada vez melhor na hipnose. Até mais, pessoal. Até mais, Odair. Obrigado. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.